Queridas amigas e amigos, este é o canal Raciocínios Espíritas e estamos aqui hoje na Casa de Oração Bezerra de Menezes, a COBEM, uma instituição da cidade do Salvador, fazendo aquele trabalho que temos feito de tentar fazer uma espécie de memória espírita com expoentes, expositores, escritores, trabalhadores do movimento espírita, né? Temos tentado reunir uma espécie de arquivo com essas pessoas para que inclusive as futuras gerações possam ter acesso a esse conteúdo. E eu tenho uma grata satisfação de anunciar que eu estou aqui com o nosso confrade espírita Adilton Pugliese. Adilton Pugliese tem uma larga trajetória na militância do movimento espírita, é um escritor, expositor, articulista, escreve para os mais variados órgãos, né, de divulgação espírita, desde a Presença Espírita aqui da Mansão do Caminho, o Reformador, a Revista Internacional de Espiritismo, escreveu uma série de livros, né, quase sempre voltados para temas doutrinários de grande significância, significado. Adilton Pugliese, só para ter uma ideia para aqueles que não conhecem, embora ele seja muito conhecido, ele nascido em 1944, ele se aposentou por tempo de serviço no antigo Baneb, que era um banco daqui do estado da Bahia, se aposentou em 1966. 1973, nessa instituição, e por volta de 75 começou os estudos espíritas, a militância no movimento espírita, né? Ele foi presidente da Federação Espírita do Estado da Bahia, 1991 a 94. Foi presidente do Cristo Redentor durante aproximadamente 10 anos, militou muito na instituição, o Cristo Redentor, mais tarde fazendo parte da Mansão do Caminho, uma obra social cujo centro é o Centro Espírita Caminho da Redenção, fundada por Divaldo Franco, Nilson de Souza Pereira e outros. Trabalhou ativamente, principalmente no departamento doutrinário, né? E hoje, fazendo parte também da COBEM aqui, tem integrado aí e continua colaborando, lançou um livro recente, que eu inclusive vou pedir a ele mais tarde para falar sobre esse livro. Para mim, uma grata satisfação estar aqui com o Pugliese, né? Ele teve uma gentileza, uma cortesia de aceitar quase que de pronto, né? E eu agradeço profundamente, né? Queria que você dissesse algumas coisas iniciais, para fazer algumas perguntas para você, Pugliese, para os nossos amigos que nos acompanham, né? Nossas saudações fraternas a todos os que acessam esse canal de Raciocínios Espíritas e agradecer esse convite generoso, essa oportunidade também valiosíssima de estarmos aqui neste momento participando desta entrevista. Agradecemos ao carinho, ao convite de Flávio e de sua equipe e congratulamos, parabenizamos a equipe, né, por esta iniciativa. É muito importante preservarmos os valores e a memória do Espiritismo. Kardec certamente deve estar muito satisfeito com o trabalho que vocês realizam, né? Porque o Espiritismo realmente merece ter a sua memória preservada, considerando o seu valor para a humanidade, porque é uma doutrina que tem intensas expectativas e perspectivas quanto ao futuro da humanidade. Então, nosso sentimento inicialmente é de gratidão por esta oportunidade. Adilton, eu queria pedir para você, para que você pudesse falar para a gente um pouco da atividade porque você é tanto orador como escritor, né, no movimento espírita. Fala um pouco dessas atividades, como é que foi que começou a atividade da oratória e mais tarde ou concomitante de escritor de livro, né? Como é que você se sente, né? Mas nossas atividades tiveram início em 1975, no Centro Espírita Cristo Redentor, graças à iniciativa de meu querido pai, Adilton Pugliese, que numa noite de sábado, no mês de julho daquele ano, colocou em minhas mãos o Evangelho segundo o Espiritismo. Então será sempre um momento inesquecível na minha vida, porque a partir daí tudo mudaria na minha existência. Já no domingo pela manhã, eu já estava lá na sala muito humilde do Centro Espírita Cristo Redentor, que era a residência do médium Juventino Ferreira de Souza, e estava ouvindo uma palestra de uma senhora, e ela falava muito sobre o mundo espiritual. E depois da palestra,
Ela se aproximou, nós começamos a conversar e ela disse, mas você estava muito interessado no que conversávamos, comentávamos. Eu disse, eu só fiquei curioso por uma coisa, disse a ela. Por que a senhora falou tanto da sua casa? Mas da minha casa? Eu disse, como assim? Porque a senhora falava muito de nosso lar, que nosso lar tem isso, nosso lar tem aquilo. Ela disse, não, nosso lar não é a minha residência, nosso lar é uma colônia espiritual. Bom, aí começou o meu fascínio e o meu grande interesse em saber que história era essa. Ela disse, então eu preciso conhecer isso. Ela disse, é um livro. Aí eu de imediato demonstrei interesse em adquirir o livro e logo em seguida eu já estava lá na Federação Espírita do Estado da Bahia, na antiga União Espírita do Estado da Bahia, já mantendo os primeiros contatos com aquela casa da qual mais tarde eu seria o presidente, por essa questão do destino, né? E adquiri as obras de André Luiz, as obras de Allan Kardec, e teria o grande início na minha vida, nesta doutrina a quem eu devo tanto na minha existência. E sobretudo a meu pai, porque foi ele que me incentivou nos primeiros momentos de me dirigir ao público. Tem sido sempre um instante desafiador, como mesmo Divaldo diz, mesmo com tantos anos de prática e dessa experiência, mas é sempre um momento especial, significativo, tal a importância de que ele se reveste, né, na divulgação da doutrina espírita. E quanto à parte de ser escritor, devo também essa iniciativa a Divaldo, porque jamais tive sonhos na infância de um dia escrever alguma coisa. Mas foi Divaldo que em 1995, já estava na mansão, que eu iniciei lá meus trabalhos em 1º de agosto de 1994, e de repente um dos filhos dele apareceu na minha sala, onde eu trabalhava na mansão como voluntário, dizendo que Divaldo estava pedindo que eu encaminhasse um artigo para publicar na revista da Mansão do Caminho, que é a revista Presença Espírita. Eu me surpreendi, porque não é escritor. Eu disse, ele, deve haver algum engano. Disse, rapaz, não deve ser eu, deve ser outra pessoa. Ele disse, mas o senhor não é o senhor que é Pugliese? Eu disse, sou, então é o senhor mesmo. Mas eu não dei assim atenção devida. Logo em seguida, o telefone tocou e no outro lado da linha aquela voz inconfundível, né? Pugliese, mande seu artigo para eu publicar. Bom, eu já estava apavorado e entrei em pânico. E passei uma boa parte da noite pensando nesse desafio que o Divaldo tinha me colocado. E meu pai notou e disse, eu relatei a ele o fato, ele disse, eu já lhe falei que sempre que você tiver uma dúvida, a doutrina, pense primeiro em Allan Kardec. Esse é o primeiro pensamento. Pense em Allan Kardec que virá uma solução. E lá, mais ou menos umas 2 ou 3 horas da manhã, eu ainda aflito, porque eu tinha que entregar a encomenda logo pela manhã cedo. Me veio, eu me lembro como se fosse hoje, né? Na minha sala, assim, onde eu estudava, tinha uma cruz assim na parede. E me ocorreu que ali seriam 4 pontos cardeais. E fiz então uma conexão com os 4 pontos cardeais de Allan Kardec. E aí escrevi um textozinho com esse título, Os 4 pontos cardeais de Allan Kardec, o que significava o trabalho da codificação que ele elaborou, as viagens espíritas que ele realizou, a fundação da Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas e a publicação de uma revista espírita que norteou também o caminho dele, serviu de sustentação para o seu fantástico trabalho como missionário da Terceira Revelação. Então, devo ter uma gratidão imensa a Divaldo Franco por ter me iniciado nesse universo fascinante da literatura espírita. Fantástico. Pugliese, já que você tocou no nome de Divaldo, eu me lembro, né, adolescente, eu frequentando a Mansão do Caminho e vendo, assistindo o Divaldo e assistindo você, e às vezes vocês dois sentados lá na mesa, né? É óbvio que a gente, enquanto militante do movimento espírita, ainda inexperiente, ainda começando, né? Chegando depois,
Óbvio que a gente fica curioso desse contato e dessa sua atividade junto a Divaldo, por exemplo, né? Como é que foi, como é que tem sido, né? Porque você convive e conviveu muito com o Divaldo, né? Então você deve ter muita coisa para passar para a gente aí de experiência, né? Como é que é esse contato, esse convívio próximo com o Divaldo? Tem sido uma convivência, sobretudo, fascinante e também um aprendizado. Você conviver com o Divaldo é sempre um momento pedagógico na existência. É sempre um instante de você aprender. Eu diria em qualquer segundo que você conviver com ele. Né? Sobretudo por ser um homem de uma liderança especialíssima, né? Ele sabe como conduzir, né, aquela missão que ele recebeu, sobretudo a missão institucional, porque construiu com o Nilson de Souza Pereira, ao qual eu tenho uma imensa admiração, a tio Nilson, que eu chamava o homem do quinto reino, o homem do reino espiritual, né, pela envergadura moral dele, mas também de Divaldo, né? E tem sido uma convivência, como disse, fascinante, por ter aprendido muito com ele, sobretudo nos momentos até difíceis, e ele ter a habilidade, né, especial de contornar certas dificuldades. E o homem exemplar no que se refere à moral, né, à ética, né, por ter também abraçado a sua missão com tanto destemor, a sua fidelidade a Allan Kardec. Considero assim Divaldo como o exemplo daquele que acompanhou esses 4 pontos cardeais de Allan Kardec, né? Porque ele também fundou uma revista, uma sociedade que é conhecida internacionalmente, né? Faz a divulgação da doutrina por todo o mundo, como Kardec sempre sonhou e iniciou esse trabalho no interior da França. E considero também que ele faz parte daquele fantástico trabalho a extensão da doutrina espírita, da codificação. Né, pelo médio que por ser uma antena psíquica poderosa, podendo captar as mensagens de inúmeros espíritos que dão continuidade a essa obra do pensamento kardeciano, sobretudo por parte da mentora Joana de Ângela, que você citou em sua palestra, né, da qual sou também um discípulo fervoroso, né, e também de extrema gratidão a ela, porque sei o quanto ela nos ajuda, né, em mantermos nossas tarefas, né, porque há momentos realmente de grandes desafios. Então, procuro sempre me lembrar de um ensinamento que Divaldo uma vez me transmitiu. Um dia ele perguntando a Chico Xavier, nos momentos difíceis, nos momentos de sabores, né, o que é que você faz, Chico? Chico disse a ele, Divaldo, eu imagino o que Jesus faria no meu lugar. E aí Divaldo disse, e aprendi. Toda vez que também me vinha um momento de dificuldade, eu pensava, o que Chico faria no meu lugar? E eu, também como um mestre com quem tenho convivido todos esses anos, sei que também me vem um momento de insegurança, de incerteza, eu penso, o que Divaldo faria no meu lugar? E ajo conforme ele agiria, e certamente com prudência, convicto de que há assistência espiritual e que é sempre uma motivação para determinados acontecimentos de nossas vidas, sempre uma razão. Fantástico, fantástico. Arnaldo Rocha costumava dizer que o Chico Xavier, que as pessoas publicamente não conheciam, era muito maior, muito mais grandioso, né, do que o Chico Xavier que aparecia nos livros ou nos holofotes. Eu não tenho dúvida que Divaldo não é diferente, né? O Divaldo na intimidade deve ser um gigante maior do que a gente vê nos holofotes, nas palestras, né, Edilton? É um homem afetuoso, é um homem compreensivo, é um homem que tem uma capacidade de liderança muito intensa, muito grande. Preparou-se e continua se preparando. É um estudioso da doutrina, um fiel discípulo do Cristo e de Allan Kardec. Um exemplo. Eu acredito que um pensador um dia, se não me engano foi Einstein, que um dia a humanidade pensará muito
por ter tido no seu seio um homem como Gandhi. Eu digo também que um dia nós repetiremos muito por termos tido a oportunidade de termos no nosso movimento espírita, sobretudo nesse milênio tão importante da nossa existência, que é a era da transição planetária, um homem como Divaldo Franco, um médico como Divaldo Franco. Formidável, formidável. Fale um pouco para a gente do último livro. Eu sei que você está lançando um livro, né? Graças a Divaldo, é o nosso 10º livro. 10º livro. Começamos com aquele artigo a que nos referimos, mas em determinado dia, lá na mansão, apresentei a ele um conjunto de textos que tínhamos montado, uma coletânea de textos fazendo uma abordagem sobre a obsessão. Me concentrei no pensamento do espírito Manuel Filomeno de Miranda. Notei que Filomeno, embora os livros dele sejam recebidos e lidos como se fossem romances, com episódios que ocorrem no mundo espiritual, mas ele fazia abertura, na maioria dos seus livros, enfocando a parte doutrinária dessa questão tão importante que são os fenômenos obsessivos. E notei também que ele era um especialista, Filomeno de Miranda, na questão da desobsessão. Então montei uma coletânea apresentando esse trabalho de Filomeno, o pensamento dele, e fazendo uma conexão com tudo que Allan Kardec escreveu sobre o tema. Surpreendentemente, em todas as obras, Allan Kardec se refere à questão da obsessão. E apresentei a Divaldo com uma proposta de uma apostila para o grupo de estudo da Mansão do Caminho. Mas me surpreendi quando ele, logo no dia seguinte, que Divaldo é assim, rapidíssimo em tudo, responde imediatamente, recebe 1000 cartas e responde 1001. Tal a sua disciplina. É um homem disciplinadíssimo, realmente. Já viram que eu sou apaixonado por Divaldo Franco. Então, nesse aprendizado, ele, no dia seguinte, senão nós vamos publicar como um livro. E o título do livro foi ele que deu, A Obsessão, Instalação e Cura. Que acredito que já esteja na 7ª edição, houve uma atualização. Logo em seguida, há outros livros também que eu escrevi, que eu apresentei a ele, né? Os Anjos Guardiães, os Anjos Guardiães segundo o Espiritismo, reuniões doutrinárias na Casa Espíritas, como realizar com qualidade, como realizar com uma certa forma bem organizada. Foram 6 obras que publiquei inicialmente, todas cedidas às obras sociais da Mansão do Caminho. Em seguida veio o Daniel Danazon, o médium voador, que também apresentei a ele, e ele concordou com a publicação e foi lançado pela editora EBM, lá de São Paulo, editora Bezerra de Menezes. E o nosso 10º livro chama-se Espiritismo, Jesus de Novo na Terra. São várias mensagens, e uma delas tem esse título, ao qual dei ao livro e tenho apresentado ele, procurando demonstrar que, além das 2 aproximações às quais Emmanuel se refere de Jesus na Terra, no livro A Caminho da Luz, que é um livro soberbo, né, que é a história espiritual da Terra, da sua criação por uma comunidade de espíritos puros, eu procuro demonstrar nos meus comentários sobre esta obra de que houve uma 3ª aproximação de Jesus na Terra. E essa aproximação ocorreu no século XIX, e para nossa felicidade ali estava o pedagogo Hipólito Leão Denis Arrivaio, um missionário da 3ª revelação, que se qualificou durante séculos para cumprir essa promessa de amor de Jesus, da vinda do Espiritismo ao planeta, uma promessa que ele fez e Kardec consolidou de uma forma brilhante, em pouco menos de 15 anos. Então considero o Espiritismo Jesus de novo na Terra, porque Jesus é sempre necessário, será sempre necessário na vida humana. Jesus faz muita falta ao ser humano dos dias atuais, muita falta. Nesses momentos de grandes convulsões sociais e de insegurança até na Terra, mas tenho certeza que Jesus, como seu governador, está atento
e sabiamente programando a vinda dos seus mensageiros, né, o retorno de muitos deles, e disseminando graças ao esforço de médicos como Divaldo, né, que é um homem que não é uma missão localizada. Divaldo tem uma missão mundial, uma missão planetária, divulgando a doutrina, né, e, sobretudo, sendo centrado todo o seu pensamento no seu problema educacional, que é aquela obra fantástica que é a Mansão do Caminho. Então foram essas as nossas obras que escrevemos, além do Espírito Azul, que também, e Nobres Verdades Espíritas, que foi a 9ª obra que lancei, que são vários textos que foram publicados em Reformador, na Revista Internacional de Espiritismo e também na Revista Presença Espírita da Mansão do Caminho, e que foram publicados no ano 2010, em benefício das obras sociais do Centro Espírita de Luz e Verdade, da nossa queridíssima irmã Bernadette Oliveira Santana. Nobres Verdades Espíritas é uma alusão às Nobres Verdades do budismo? É uma espécie de exatamente. Eu fiquei em dúvida, né, porque são vários textos, mas eu escrevi um artigo que também foi publicado pela Revista Presença Espírita, inicialmente, Nobres Verdades Espíritas sobre o Sofrimento, fazendo uma conexão com as Nobres Verdades de Buda sobre o sofrimento, com base no livro que Joana de Ângelo também publicou, da série psicológica. E essa coletânea, o primeiro texto é sobre esse artigo. Então submeti até vários títulos para o livro a uma editora, mas eles acharam interessante essa titularização, Nobres Verdades Espíritas. Porque são várias histórias de assuntos mundiais, de episódios que aconteceram com personalidades da literatura, da ciência, e faço sempre uma ponte com o Espiritismo. Fantástico. Adilton, se você me permite, já nesse final da nossa entrevista, eu tenho algumas questões que alguns companheiros nossos e que acompanham o nosso canal encaminharam para a gente formular para você, que são questões mais doutrinárias, né, mais de cunho doutrinário, que é um pouco que você de alguma forma explora e trabalha nas suas obras, né? Por exemplo, uma questão da nossa amiga, que faz parte do nosso grupo, Alessandra Miranda Lima. Ela disse o seguinte, que de acordo com a Organização Mundial de Saúde, existe aproximadamente 350 milhões de pessoas que sofrem de depressão em todo o mundo. O Brasil é considerado um país que está no primeiro lugar no ranking de prevalência entre os países em desenvolvimento. Diante desse quadro, como aplicar o ensinamento de Jesus, amar ao próximo como a si mesmo? Como poderemos amar ao próximo se ainda não alcançamos o auto-perdão e o auto-amor? A Benfeitora Joana de Ângelo tem ultimamente proposto atualizarmos esse pensamento de Jesus, essa proposta dele, de amarmos a Deus acima de todas as coisas e ao próximo como nós mesmos, sugerindo amarmos a nós, o indivíduo amar a si, para em seguida ele encaminhar-se para amar ao próximo, e em seguida amar a Deus. Ela justifica dizendo que quem não ama a si não amará o próximo. Quem não ama a si ao próximo, dificilmente amará a Deus. Então essa proposta da benfeitora, ela é bem atualizada, porque os indivíduos precisam, né, encontrar-se a si mesmo. Santo Agostinho, na famosa pergunta, a questão 919 do Livro dos Espíritos, quando Allan Kardec pergunta qual o meio mais eficaz para o homem, né, enfrentar as questões do mal e melhorar na vida, ele lembra um pensamento antigo, né, de conhecer-se a si mesmo. E dá um exemplo que me fascina no pensamento de Agostinho e na sua resposta, é que ele sugere fazermos diariamente um balanço do dia moral. O que fizemos? O que foi que eu fiz desse dia? O que foi que eu deixei de fazer? Agir com o meu próximo de uma forma correta? Então é como se fizéssemos um exercício, né, para ouvirmos a nossa consciência, para chegarmos a essa proposta de conhecermos a nós mesmos. Conhecendo a nós mesmos, poderemos então iniciar um programa pedagógico de mudar aquilo que não nos satisfaz,
ou não está em conformidade com o pensamento de Jesus, por exemplo. Seguimos o pensamento do Cristo, a sua metodologia pedagógica e o seu código de ética, moral, nós podemos estabelecer aí um padrão para todo dia nós fazermos esse balanço moral e compararmos e corrigirmos aquilo que precisa ser corrigido. É uma proposta interessante, que requer renúncia, esforço pessoal. Joana adiante sugere que seja um exercício diário na nossa existência. Fantástico, fantástico, Adilton. Tem uma outra pergunta que é de uma amiga da gente também, Priscila Batista de Matos. Ela é até frequentadora do Irmã Sheila, evangelizadora da juventude de lá, e ela diz o seguinte: sempre na doutrina espírita eu ouvi dizer que a evolução se dá pelo amor ou pela dor. Contudo, em muitas leituras eu tenho observado que o sofrimento parece ser indispensável e inerente ao progresso, inclusive no reino animal. Sendo assim, o espírito, para evoluir, não pode escapar da dor, escolhendo o caminho do amor. A dor é realmente inerente? Eu acho que é inerente à nossa vida é o amor. Acima de tudo, o amor. A dor, às vezes, é uma consequência de nossos equívocos, de distúrbios que, às vezes, nós praticamos. Daí a importância e a excelência da doutrina espírita, quando abre as portas às vidas anteriores, às vidas que se sucederam. E nessas vidas, as escolhas que fizemos. O codificador, inesquecível codificador da doutrina espírita, Allan Kardec, se referia a essa questão do destino ser escolhas feitas, ou modo de ser que escolhemos ser. Então, a nossa vida atual, como se refere o Espírito André Luiz, a vida presente é filha do nosso passado. E também o presente é pai do nosso futuro. Então nós nascemos para amar. Há pesquisas que demonstram, em muitos processos de recordações de vidas passadas, através da regressão de memória, em que muitos, regredindo a vidas anteriores, lembraram-se que decidiram participar de uma reencarnação na vida atual, mas com um objetivo fundamental: aprender a amar, resgatar determinados equívocos existenciais através do amor. Então não acredito que nós tenhamos nascido para sofrer. O sofrimento é uma questão podemos perceber como uma proposta de burilamento, ou de resgate necessários, uma questão kármica que às vezes muitos atravessam. Mas sempre haverá em todas essas situações, mesmo dolorosas, alguns até que consideram dolorosíssimas, como a perda de um ente querido, consideram tudo isso como sempre ocorrerá com a vitória do amor no final de todos esses momentos de nossas existências. Tem um usuário que pergunta aqui qual é a relação entre Daniel Douglas Home, que é um personagem que você aborda em um dos seus livros, né, estuda sobre ele, o chamado Médium Voador, e Divaldo Pereira Franco. Surpreendi-me quando ouvi falar pela primeira vez nesse médium, Daniel Douglas Home. Foi uma pergunta que um jovem me fez lá na Mansão do Caminho. Já ouviu falar nesse médium escocês? Eu disse não. E fiquei curioso. E comecei a fazer várias pesquisas, a partir, sobretudo, de um estudo, de uma mini biografia, um comentário muito também profundo que Hermínio Miranda fez em um de seus livros, sobre esse médium que ele chamou um prepulsor esquecido. E à medida que eu avancei nas pesquisas, também me surpreendi pelas abordagens que Allan Kardec fez sobre esse médium na Revista Espírita, a partir do ano de 1858. E fiz então uma coletânea. Mas à medida que eu fui pesquisando, é importante dizer, as inúmeras conexões que eu encontrei com, sobretudo, no que se refere às faculdades das quais Divaldo é detentor, e também este famoso médium escocês, Daniel Douglas Home. E comecei então a observar, né, as diversas situações e analogias entre a vida deles dois, né, as faculdades, as escolhas feitas, algumas observações sutis que Hermínio fez no seu texto, e também comentários que eu comecei a ouvir
de que muitos atribuíam, o próprio Hermínio também considerava que o Divaldo era a reencarnação de Daniel Douglas Home. Mas publiquei o livro porque nós temos que ter a prudência. Eu sempre tenho cuidado e prudência nessa questão de revelar reencarnações. Se não tiver comprovação, é melhor deixar que fique em stand-by até existir certas comprovações que não coloque o público numa situação de dificuldade de entendimento. Então, publiquei o livro, né, recomendando a editora, que a editora, inclusive, até queria colocar algum destaque, alguma coisa. Aí preferi reproduzir o comentário que Hermínio fez sutilmente. Daniel Douglas Home, embora tenha, na época, recusado o pensamento, né, de Allan Kardec, estava reencarnado e hoje era um dos mais fiéis discípulos e seguidores de Allan Kardec. Mais tarde, com o livro da querida amiga Ana Lande, foi que Divaldo então vem a confirmar, por autorização de Jonas de Anjos, que ele realmente é a reencarnação desse famoso médium que realmente teve uma vida fascinante e sempre afirmava que tinha uma missão na Terra, comprovar a imortalidade da alma, que não é outra missão de Divaldo também. Fantástico, fantástico. Muita gente não sabe, Adilton, que Divaldo, principalmente lá atrás, em anos atrás, né, inclusive na época da Barão de Cotegipe, também era portador de faculdades mediúnicas de efeitos físicos, né, vivenciou muitos processos dessa natureza que se assemelham muito aos de materialização. Do Douglas Home, né? É interessante isso. Esse artigo que Adilton está se referindo está em uma das obras de Hermínio, se não me engano, Reencarnação e Imortalidade. Reencarnação e Imortalidade. É Reencarnação e Imortalidade, né? É muito interessante, ele coloca sutilmente isso, né? E aí eu vou problematizar, vou provocar um pouco, porque tem uma obra de Hermínio com Luciano dos Anjos chamada Eu Sou Camille Desmoulins, que Luciano dos Anjos com Hermínio, ele sugere que o próprio Daniel Douglas Home teria sido um frei cappuccino do século XVII, François de Tremblay, alguma coisa assim, que seria um dos asséculos de Richelieu. Você confirma essa informação? Você acha que é isso mesmo ou não? Não tenho essa informação. Não tenho. Não cheguei a apurar essa questão. Essa questão, né? Com toda aquela ponderação que você fez de que o espiritismo se interessa pouco por arqueologia, né, espiritual. Quem foi quem, né? Embora existam, há muitos investimentos nisso, né? Muitos estudiosos que procuram escrever livros, com todo respeito, né? Mas eu sempre tenho uma cautela de não divulgar sem eu ter uma comprovação disso. Muitas pessoas querem saber se fulano, Beltrano é a reencarnação de Cicrano. Eu não confirmo, né? Não apenas nem confirmo, porque não tenho provas científicas ou informações do que eu possa me basear. Tenho essa cautela. Porque as pessoas hoje exigem as referências, as fontes. Né? Isso. Onde é que eu posso encontrar mais informações sobre isso? E o que pode deixar o palestrante, ou o escritor, ou o articulista numa situação um pouco vexatória. Então eu prefiro citar fontes fidedignas, né? Aliás, uma orientação sempre que o Edivaldo me deu também, para evitar um constrangimento. Fantástico, fantástico. Adilton, o tempo avança, eu queria lhe pedir para fazer suas considerações finais, né? Já de antemão agradecendo a você, a sua paciência, a sua disponibilidade, sua gentileza quase franciscana aqui. Queria deixar aí os comentários finais para você. Agradeço muito esta oportunidade. Hoje pela manhã, antes dessa entrevista, eu estava me lembrando de um pensamento do grande matemático inglês Isaac Newton. Se olhei mais longe, procuro estar em pé no ombro de gigantes. Então agradeço durante toda a minha trajetória, na doutrina espírita sobretudo, por ter gigantes na minha vida. Desses grandes gigantes, sem qualquer dúvida, tem sido Allan Kardec, Nilson de Souza Pereira, meu querido pai Aimônio Pugliese e Divaldo Franco. Têm sido grandes gigantes na minha existência. E
deixo registrado aqui a minha gratidão por eles me terem possibilitado toda essa longa caminhada, inúmeras realizações. Também a minha querida família, minha esposa querida também, que me apoiou tem me apoiado todos esses anos, em 50 anos de união, né, nessa caminhada no Espiritismo. Então, como observa, é um momento também de grande emoção, e agradeço a Flávio, a sua equipe, que também aqui nos recebeu nessa convivência tão gentil, tão amável. Obrigado a você.